É importante quando a gente lê a palavra de Deus, a gente sempre vê que está escrito assim: a palavra de Deus que veio a Oséias, ou assim diz o Senhor a Isaías. Então é para deixar bem claro que a palavra não é de Isaías, é de Deus. Então é muito importante a gente analisar isso na Bíblia. Quem está falando? É Deus que estava falando. Era Deus que vinha com a mensagem, trazia a mensagem para o profeta trazer para o povo. Porque o profeta era um representante de Deus. O profeta que era de Deus, ele não falava a sua palavra, ele falava a palavra de Deus. Então diz, a palavra do Senhor que foi dita a Oséias. O Senhor trouxe a palavra a Oséias. E o que Deus trouxe a Oséias? Irmãos, Deus pede para Oséias tomar uma mulher de prostituição. Alguns já dizem que era esposa de Oséias, ela se afastou e se deu à prostituição, e Deus pediu para Oséias tomar a sua esposa de volta. Alguns creem que o Senhor foi mesmo e pediu para Oséias para representar o que o povo estava sentindo, o que o povo tinha feito com Deus. O povo buscou outros ídolos, enquanto a mulher de Oséias buscava outros homens. Então falou, vai lá e recebe ela novamente. E nós vemos que em tudo isso, o que Deus estava querendo mostrar? O amor dele pelo povo dele. Que embora Deus amasse o povo estava buscando outros ídolos. Ele estava buscando a Baal, estava adorando outros deuses, a Balaim. E tudo que Deus fez pelo povo, não veio deles agradecer a Deus. O que eles faziam? Ele agradecia os ídolos. Então não veio deles falar, foi o Senhor que me tirou do Egito, foi o Senhor que me abençoou, foi o Senhor que prosperou na minha colheita, foi o Senhor que me deu saúde, foi o Senhor que me deu livramento, foi o Senhor que me salvou. Eles falavam, não, foi Baal que prosperou, foi Baal que deu livramento, foi Balaim que me ajudou. E não era isso que aconteceu, foi o Senhor que tinha ajudado eles. E hoje na nossa vida, irmãos, nós corremos esse risco de passar, dar crédito às coisas e tirar o crédito de Deus. Irmão, quem nos salvou foi Deus, quem nos libertou foi Deus, quem nos deu saúde foi Deus, quem nos deu livramento foi Deus, quem nos abençoa é Deus, quem abre porta é Deus, quem nos mantém vivo é Deus. E se nós não vigiarmos, nós fazemos igual a esposa de Oséias e igual o povo de Israel. Deus pega Oséias para representar o amor que Deus tinha para o povo. Mostrando que mesmo o povo afastado dele, ele queria o povo de volta. Irmãos, Deus é tão amoroso com a gente, que quando a gente às vezes se afasta, ele diz, filho, volta, filho. Volta, eu ainda te amo. Filho, volta, ainda eu te quero. Filho, volta, ainda eu tenho algo na sua vida, ainda eu tenho um plano, ainda eu tenho um projeto, ainda eu te amo. E Deus pede para Oséias amar essa mulher, e ela começa a dar filhos. E cada filho representa algo. O primeiro, Jezreel, que significa Deus espalha os juízos. Porque Deus ia trazer o juízo sobre a nação, porque a nação tinha se afastado de Deus e servido outros ídolos. O segundo é Lo-Ruama, que Deus não ia se compadecer mais. Deus não ia ter compaixão, porque Deus tinha sempre compaixão deles. Mas eles não queriam saber de Deus. E Deus falou, põe esse nome, porque o jeito que o povo está, daqui a um tempo eu não vou poder me compadecer mais, irmão. Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. E tem hora que o amor tem que dar lugar à justiça. E até Deus punindo, Ele é justo, Ele é amor. Não tem como Ele mudar, porque Ele é o próprio amor. Então, aí ela vai e tem mais um filho. E diz, coloca o nome agora de Lo-Ruami, porque eles não são mais o meu povo. Então, primeiro, o juízo. Deus espalha, Jezreel. O segundo, Lo-Ruama, não me compadecerei. O terceiro, Lo-Ruami, não é mais meu povo. Por quê? Por causa do pecado, da idolatria, de todo o mal que ele estava praticando, ele se comportava como alguém que não fosse de Deus. Irmãos, alguém que não conhece a Deus, praticar as abominações que nós vemos hoje, é diferente. Às vezes você fala, nossa, por que aquela pessoa adora imagem, aquela pessoa adora aquilo, aquela pessoa adora isso, aquela pessoa faz oferenda a isso? Porque talvez ela não conheça a Deus. Tem pessoas que estão ainda nessa vida e que não conhecem o Senhor, mas aqui era um povo que conhecia.
Um povo que tinha experimentado o livramento de Deus. Um povo que tinha experimentado a salvação de Deus. Um povo que tinha experimentado o amor de Deus, a graça e a misericórdia dele. Então para eles era pior, porque eles conheceram o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz, irmão, aquele que é mais é dado, mais é cobrado. Aquele que conhece mais vai ser mais açoitado que aquele que não conhece. Então a diferença para mim e para você, irmão, de que alguém que não serve a Deus, é que nós temos que ser mais vigilantes. A gente tem mais responsabilidade ainda, porque a gente teve a oportunidade de conhecer a verdade, e a verdade liberta. Eu e você não podemos voltar atrás e começar a adorar outros deuses ou os ídolos das nações. Deus falou para eles, adora só eu, porque eu sou o único Deus que tirou vocês da terra do Egito. Não adora os ídolos das nações. Para nós hoje, não adore as coisas do mundo. Não coloca crédito nas coisas do mundo que vão contra a palavra de Deus, ou aquilo que a gente está dando glória para as coisas que não são de Deus. Então não tem como eu chegar hoje e dizer, eu estou vivo porque eu sou bom. Eu estou vivo porque eu tenho um emprego. Eu estou vivo porque eu estudei. Eu estou vivo porque eu fiz aquilo. Eu estou vivo porque Jesus me salvou. Eu estou vivo porque Jesus me libertou. Ninguém pode, eu e você não podemos chegar lá na frente, mas dizer, eu só estou aqui porque eu sou bom. Eu só estou aqui porque eu trabalhei, eu comprei uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um bom diploma, nós não podemos dizer isso, irmão. Nós se esforçamos, trabalhamos, fazemos a nossa parte, mas a glória não é para nós. A glória não é para o diploma, a glória não é para mim, a glória não é para você, a glória é para Deus. Se Deus não resgata a gente, irmão, não tem nada. Eu sempre falo, se eu tenho família, se eu estou aqui como um pastor, porque Deus me salvou, senão nada disso teria acontecido. Se você está aqui hoje, irmão, foi porque o Senhor alcançou a tua vida. O Senhor te salvou, o Senhor te libertou, senão nada disso teria acontecido. Irmãos, e olha que tristeza. Deus agora tem que castigar o seu próprio povo. Deus não se compadecer mais do povo. Você já pensou você orar? Falar, Deus tem misericórdia de mim. Senhor, se compadece de mim. Aí Deus fala, eu não vou me compadecer. Aí você fala, nossa, mas Deus não é misericordioso, Ele é longânimo? Ele é. Só que quando a gente não larga os pecados, enquanto a gente não quer fazer a vontade de Deus, não se arrepende verdadeiramente, a mão dele fica impedida dele agir. Porque a única coisa que impede de Deus agir, como diz em Isaías 59, é as nossas transgressões, os nossos pecados. Então o povo não queria mudança, mas queria que Deus sempre se compadecesse deles. O povo não queria viver uma vida com Deus, mas queria que Deus se compadecesse deles. O que foi falado pelas nossas irmãs, bem-aventurada a mulher, o homem que teme ao Senhor. O que foi falado dos frutos da carne, ou as obras da carne. O povo queria viver na prostituição, queria viver na idolatria, e queria a bênção de Deus. Queria que Deus abençoasse deles. Irmãos, Deus quer a nossa vida, já foi falado, Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa vida. O que adianta Deus continuar tendo compaixão de um povo que não está com Ele? Porque eles vão ficar perdidos, vão ficar sem a salvação. Olha o que foi lido pela nossa irmã, como que foi forte. Os que traz coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Prostituição, lascívia, idolatria, tudo. Mentira, deixa longe do reino de Deus. Aqui o povo estava longe da salvação. Sabe por quê, irmãos? Deus é esposo. Deus é marido. E o povo traiu a Deus com vários amantes. Ídolos significa amantes. Deus é o marido, é o Deus verdadeiro. Deus é o Deus verdadeiro. O povo quebrou a aliança, quebrou o contrato com Deus. Quebrou a aliança com o Senhor. Que eu e você não viemos trair o nosso Deus. Que eu e você não viemos quebrar a aliança com o nosso Senhor. Porque Ele tem o melhor para a nossa vida, irmão. Ele tem o melhor para a nossa casa. Ele tem o melhor para a nossa família. E agora Deus fala, vocês não vão ser mais o meu povo. Irmãos, para mim, que saí do mundo e vim para a presença de Deus, se Deus falar para mim agora, falar, você não é mais o meu povo, você não é mais meu filho, irmão, é a pior coisa que eu ouço.
É a pior coisa aqui para mim eu escutar isso de Deus. Porque não ser de Deus, não ser do povo de Deus, irmão, é uma tristeza. Não ter Deus é uma perdição total. Não ter Deus é não ter nada. Porque Deus é a vida, Deus é tudo. Se eu perder Deus na minha vida, eu perco tudo, irmãos. E por isso que a gente deve valorizar, irmão. O povo não valorizou. E Deus falou, vocês não vão ser mais meu povo. Eu não vou ser mais o Deus de vocês, por quê? Porque vocês não se comportam como se eu fosse o Deus de vocês. Vocês não se comportam como meu povo, por quê? Eu dei lei para vocês, eu levantei profeta para vocês, eu fiz tudo o que podia para ajudar vocês, eu cerquei vocês, cuidei de vocês como uma vinha, mas vocês sempre viram as costas para mim. Sempre buscam outras coisas. Irmãos, nós devemos buscar a Deus. O povo que perdeu a intimidade com Deus, perdeu o relacionamento com Deus, perdeu a intimidade com o Senhor, e no vez de adorar a Deus, ele adorava os ídolos. E sabe o que eles faziam? Quando tinha as festas, os rituais a Baal, eles pegavam os bolos, as festas, tudo que eles tinham, as suas joias, tudo que eles tinham, e ofereciam aos deuses. Coisas que Deus tinha dado para eles. Sabe o que acontecia quando tinha colheita? Isso está no capítulo 2. Quando tinha colheita, sabe o que eles faziam? Foi Baal que deu. Foi Baal que deu e oferecia tudo a Baal. Irmãos, parece que para nós hoje, se nós não vigiar, nós cometemos esse erro. O pessoal fala assim, um cristão, mas eu não adoro imagem. Eu não presto culto a Baal. Eu não presto culto a essas coisas. Mas quem está na prostituição é culto a Baal. Quem está com amor ao dinheiro, é amor ao dinheiro, é amor à idolatria. O que Jesus falou? Amor, dinheiro é idolatria. O único que Jesus chamou de Senhor no Novo Testamento foi o dinheiro. E não tem como a gente dividir a glória. Ou amar a um vai odiar mais ao outro. Ou a gente ama a Deus, ou serve a Deus, ou serve o dinheiro. Aí as coisas desse mundo, porque por trás, irmãos, por trás só tem o reino das trevas e o reino da luz. Então, por trás das prostituição, por trás das coisas mundanas, quem está agindo? O inimigo. Então, toda vez que a gente se entrega aos prazeres da carne, aos prazeres mundanos, nós não estamos prestando culto para Deus. Nós estamos prestando culto para aquele que está atrás de todas essas coisas. Quem implantou o pecado não manda de Satanás. A Bíblia diz que ele peca desde o princípio. Deus é o autor da vida, o Satanás é o autor do pecado. Então toda vez que você se envolve mais com as coisas do mundo, dá mais crédito às coisas do mundo, nós estamos dando culto ao inimigo. Toda vez que você deixa de dar um culto a Deus, deixa de adorar a Deus, deixa de colocar Deus em primeiro lugar, deixa de priorizar as coisas de Deus, toda vez que você se afasta para as coisas do mundo, nós não estamos adorando a Deus, nós estamos dando culto ao inimigo, e era isso que eles estavam fazendo. E olha o que diz do capítulo 2, o versículo 7, diz assim: irá em seguimento de seus amantes, mas não alcançará. Buscá-lo-ás, mas não acharás. Então dirá: imier-me e tornarei-me ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, o mosto, o óleo, e multipliquei a prata e o ouro que eles usam para Baal. Então o povo não reconheceu que foi Deus que tinha abençoado a vida deles. Foi Deus que abençoou o trigo, o pão, o ouro que eles tinham, a prata que eles tinham, foi tudo Deus que deu. Mas o que eles faziam? Ofereciam a Baal. E como eu disse, oferecer para o mundo, oferecer pelos prazeres do mundo é oferecer ao ídolo. É oferecer a Baal. E eu e você devemos fazer o que, irmão? Oferecer para Deus. Senhor, graças a Deus pelo emprego que o Senhor me deu, Pai. Obrigado pela família que o Senhor me deu. Obrigado pela saúde que o Senhor me deu.
Obrigado pelas portas abertas, Senhor. Obrigado por ter um lugar para cultuar. Obrigado por ter condição de estar na tua presença, estar na sua casa e fazer. Obrigado pelo carro que eu tenho, pela moto que eu tenho, pela bicicleta que eu tenho, por a condição de pagar o ônibus para estar na casa do Senhor. Muito obrigado, Senhor. E eu vou usar para a glória do teu nome. Mas o povo não. O ouro e a prata eles usavam para Baal. Não usa para Baal, não. Usa para o Senhor. Não é Baal que traz prosperidade, é o Deus que fez os céus e a terra, irmão. É o nosso Senhor que traz prosperidade para a nossa vida e abençoa aonde precisa ser abençoado. O povo desviou de Deus. O povo se afastou do Senhor. Olha o que diz o versículo 14. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei o coração. Irmãos, pelo povo se afastar de Deus. Lembra, quando Deus tirou o povo do Egito, levou do deserto, para trabalhar no coração do povo, para ver o que estava no coração do povo, para que o povo vesse se o povo ia guardar a palavra de Deus ou não. Agora Deus ia ter que levar eles para outro deserto, para falar o coração deles, para trazer o coração deles de volta. Irmãos, em nome de Jesus, quanto deserto a gente vai ter que passar para se voltar para Deus? Quanto deserto Deus vai ter que nos levar para atrair o nosso coração para Ele de volta? Por isso que muitas vezes você vê, irmão, isso aqui não é eu que estou, é Bíblia. Quando você vê, mas uma pessoa sempre fala, eu ainda continuo no deserto. Faz 30 anos, continua no deserto. A mesma prova, a mesma luta, a mesma situação. É claro que tem caso e a caso, tem exceções. Mas, vê se a pessoa tomou uma posição. Vê se mudou de vida. Vê se obedece a Deus. Vê se dá glória a Deus. Vê se faz a vontade de Deus. Porque o que era 4 dias, o povo ficou 40 anos e morreu. A maioria, só apenas Josué e Caleb que não morreu. Porque o povo murmurava, desobedecia a Deus. E os filhos deles que ficaram depois. Irmão, não é normal ficar no deserto 30 anos. Não é normal ficar no deserto 40 anos. Não é normal ficar rodeando e as coisas não mudar na vida. Porque quando Deus entra numa casa, Ele muda. Quando Deus entra numa família, Ele muda. Quando Deus entra em mim e você, Ele muda. Mas se a gente não dá crédito, a gente vai ir para o deserto. Porque a vontade de Deus é que o nosso coração se volte para Ele. Se volte para o Senhor. E o versículo 15 diz assim: e lhe darei as suas vinhas dali no vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Deus ainda fala, ó como que Deus é maravilhoso. Eu vou levar esse povo para o deserto, e ali, mesmo assim, eu vou abençoar eles. Eu vou abençoar, eles vão voltar a cantar. Olha como que Deus é bom, irmão. Deus não leva no deserto para matar, Deus leva no deserto para trazer para Ele, para abençoar a nossa vida. Só que a gente tem que entender o que Ele está querendo. Nós temos que entender o que Ele está pedindo de nós. Porque Ele diz, coloquei por porta de esperança. Deus ainda abençoa o povo para dar esperança para o povo. Ó, eu estou fazendo isso para você ter esperança. E quantas vezes, irmão, quantas vezes, pela misericórdia de Deus, a gente pode estar vivendo uma vida desregrada, mas Deus, pela misericórdia dEle, Ele fala, eu vou agir na sua vida para você saber ainda que há esperança. Quantas vezes Deus, pela misericórdia dEle, age na nossa vida? Sem a gente merecer, para dizer que ainda há esperança. Então, irmãos, tudo que Deus faz é para a gente se voltar para Ele. Tudo na nossa vida é um propósito da gente estar perto dEle, agarrado com Ele, ter uma intimidade, um relacionamento com Ele. E quantas vezes, irmãos, nós perdemos relacionamento com Deus? Lembra, aqui Deus é retratado como marido. Israel como a esposa. Como a mulher que abandonou o marido. Num relacionamento. O marido tem que conversar com a mulher e a mulher tem que conversar com o marido. Porque senão começa a ficar distante. E foi isso que aconteceu. Israel longe de Deus, e Deus querendo Israel, Israel longe de Deus, e Israel longe de Deus, e Deus falando, vem. E eles não queriam. Fica difícil, irmão. Fica difícil manter o pacto, fica difícil manter o relacionamento.
Então não perde o relacionamento com Deus, não perde a intimidade, continua conversando com Ele, continua falando com Ele, continua buscando a Ele, continua orando, continua adorando, continua glorificando, continua pedindo, continua agradecendo, continua nos pés de Jesus, continua nos pés do Senhor. E lembra que eu falei, essa palavra pode mudar a nossa intimidade, a nossa vida com Deus. Se nós dermos crédito a ela, se nós dermos crédito à palavra do Senhor, se a gente buscar Ele, se voltar para Ele, começar a ter um relacionamento com Ele, a nossa vida pode mudar. Irmãos, eu estava ouvindo algo. Em alguns lugares fala orixá, mas a gente sabe que não é orixá. E o próprio Jesus falou, quando a gente sai do culto, quando aí você sai, a gente ouve uma palavra. Quando a gente sai, os demônios ficam trabalhando para a gente não guardar a palavra. E como você sabe disso? O próprio Jesus falou. Ele falou, quando um semeador sai a semear, a semente que cai, a primeira semente cai à beira do caminho, a pessoa até recebe. Mas vem o inimigo e rouba a semente. E eu fiquei reparando, é verdade, o inimigo ele tem estratégia. E às vezes você vem num culto, você sai daqui do culto, você nem lembra mais da palavra. Significa que a semente não ficou, o inimigo já tirou. E o que ele faz, irmão? Qual que são as armas dele hoje? É diferente das armas no passado. Porque hoje tem celular, tem televisão. E às vezes a gente sai do culto, sai daqui, no caminho a gente já vai conversando outras coisas que não tem nada a ver com o culto. Aí chega em casa já esquecemos do que foi pregado. Aí mexemos no celular, ligamos a televisão. Vamos comer, não é errado comer. Vamos comer. E daqui a pouco cadê a palavra? Sumiu. Quem roubou? Satanás. O inimigo. Então se você está ouvindo essa palavra, deixa ela frutificar. Porque se frutificar vai dar fruto. E em nome de Jesus, até medita, se você puder, até medita na tua casa. Sai daqui, vai conversando com seus filhos, vai conversando com a sua esposa, meu amor, ó que Deus falou com a gente, vamos ter mais intimidade, ó que Deus falou com a gente, vamos buscar mais ao Senhor, vai conversando. Sabe que em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, se eu não me engano, a Bíblia diz assim, quando vocês forem ensinar os seus filhos, ensina quando acordar, ensina na mesa e ensina quando for deitar. Por quê? Para não esquecer, medita na palavra dia e de noite, e ela fará você prosperar. Se eu fazer uma pergunta talvez para você, que palavra que foi pregado ontem? Ou o que foi falado ontem? Ou que palavra foi pregado sexta-feira? Você lembra? Se você lembra, não, só estou perguntando, avalia aí. Às vezes a gente nem lembra mais. Então, irmão, vamos sair daqui e vamos guardar a palavra. Vamos guardar a palavra do Senhor. Temos que sair daqui, vamos comer, vamos sentar para comer na mesa, mas amor, vamos continuar falando da palavra. Porque quando nós deitar, nós vai deitar com a palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, continuando. Versículo 16. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamará mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e os seus nomes não virão mais em memória. O povo ia passar por um deserto que eles não iam correr mais atrás de Baal, de Balaim, não ia chamar mais Baal, mais Balaim, mas eles iam chamar o nome do Senhor. E essa é a vontade de Deus, que nós chamamos o nome dEle. A Bíblia diz que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Quem chama, que invoca o nome de Jesus, quem clama ao Senhor, recebe a vida. Não é os ídolos que nos dá vida, não é os ídolos que nos salva, não é os ídolos, irmãos, que nos leva para Deus, mas é nós buscar o verdadeiro Deus. Então Deus, Ele quer tirar da nossa boca, quer tirar da nossa memória as idolatrias. Ele quer tirar de nós aquilo que nos afasta dEle. Ele quer que nós adoramos, glorificamos e cultuamos
somente a Ele. Olha o versículo 23. Ou vamos ler o versículo 22. E a terra responderá ao trigo, e ao mosto e ao óleo, estes responderão a Jezreel, e semelai para mim na terra, e comparecerei-me-ei de Lo-ruama, e Lo-ami direi, tu és o meu povo, e ela dirá, tu és o meu Deus. Quando o povo se voltasse para Deus, ia voltar a colheita de novo. O óleo ia voltar, o trigo ia voltar. Quando o povo se voltasse para Deus, agora o povo ia ser chamado de povo de Deus, e o povo mesmo ia falar, o Senhor é o meu Deus. Irmãos, hoje se a gente não vigiar, a gente tem vários deuses. Tem vários deuses. Aí lembra que eu falei, por nós não adorar a imagem, nós fica condenando quem adora a imagem. Mas fica falando, você está adorando imagem, a Bíblia diz que quem adora imagem não vai para o céu. E a Bíblia diz isso, não herdarão o reino de Deus. Mas muitas vezes, a gente idolatra o celular. Nós passamos mais tempo com o celular do que com Jesus. E quando está no celular, não está vendo nem coisa de Deus. Nós passamos tempo mais na televisão. Passa tempo mais com as coisas do mundo, envolvido com as coisas da terra. Vira uma idolatria. O que a Bíblia diz, irmão? Primeiro é o reino de Deus, não tem desculpa. E todas essas coisas serão acrescentadas no reino de Deus e a sua justiça. Pastor, devo trabalhar? Trabalhe, mas não esqueça de buscar a Deus. Pastor, eu estou correndo atrás da minha profissão, eu estou correndo atrás daquilo que Deus tem para mim. Deus prometeu, eu vou ser um grande advogado, eu vou ser um grande engenheiro, eu vou ser um grande médico, eu vou ser uma grande enfermeira, eu vou ser um grande político, mas em nome de Jesus, nunca esqueça de buscar a Deus. Nunca esqueça de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque senão nós vamos trabalhar em vão. Vamos trabalhar à toa. Porque a glória tem que ser para Ele. A honra tem que ser para o Senhor. Se nós esquecer o reino de Deus em primeiro, irmão, nós estamos esquecendo tudo. Israel esqueceu o reino de Deus. Perdeu a intimidade com Deus. Mas o Senhor é tão bom, irmãos. O Senhor é tão maravilhoso. Olha o que diz o capítulo 3, versículo 1. E o Senhor me disse, vai outra vez. E o Senhor está vindo outra vez falando com a gente hoje. Ama uma mulher amada de seu amigo. Ou, outra vez, ama a tua esposa. Em algumas traduções. Como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para os deuses e ame os bolos de uva, que era sacrificado aos deuses. E comprai para mim por 15 peças de prata. E um homer de cevada. E meio homer de cevada. Irmãos, Deus teve que comprar o povo, resgatar o povo. Porque o povo estava como escravo. E Deus não comprou nós pelo sangue de Jesus? A Bíblia diz que nós não fomos comprados nem por ouro, nem por prata, nem por nada corruptível, mas pelo sangue precioso de Jesus. Eu e vocês estavam como escravos no mundo. Eu e vocês estavam presos, sem esperança. Mas Jesus um dia morreu por nós na cruz para nos comprar. Irmão, e como é maravilhoso. Aqui Deus retratando o amor dele por Israel, demonstrando através da vida de Oséias. Irmão, a esposa de Oséias estava já como escrava. Oséias teve que pagar o preço para resgatar ela de volta. Ela não tinha como se libertar, ela precisava do dinheiro, ela precisava ser resgatada. E aí você não tinha como se libertar sozinho. Por isso que Jesus pagou o preço. E se nós somos comprados por Ele, irmão, nós devemos ser dele. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, irmão. E esse sangue é valioso. Esse sangue é precioso. E sabe o que esse sangue faz, irmão? Ele não nos aprisiona. Ele não nos faz prostituir. Pelo contrário, esse sangue nos lava. Esse sangue nos limpa. Esse sangue nos liberta. Esse sangue nos dá a vida eterna. Esse sangue nos dá uma nova esperança. Esse sangue nos dá um novo dia. Esse sangue nos dá uma nova coisa, família na presença dele, porque tudo se faz novo. Esse sangue muda a nossa vida, irmãos.
Nós fazemos parte agora da família de Cristo. Nos dá uma família, a família de Cristo. Você tem uma família, fora a sua família, você também tem a família de Cristo. Mas para isso nós precisamos continuar com esse sangue, continuar nele. Eu estava conversando algo, e eu gosto de meditar na palavra, examinar a palavra. Quando diz em Efésios 8, que a gente é salvo pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ninguém pode dizer, eu fui salvo porque eu pratiquei. Não, Jesus morreu sem nós fazer nada. Nós não praticávamos boas obras, nós não fazíamos nada. Mas Ele morreu, então a salvação vem pela graça. Nós aceitamos Jesus pela fé, recebe Ele, recebe a salvação. Só que para continuar salvo, irmãos, precisa ter boas obras. Porque está escrito mais abaixo, nós somos feituras suas para boas obras. Então quem é salvo, recebeu a salvação de verdade, se arrependeu, teve um novo nascimento, ela não vive mais nas más obras. 2 Coríntios capítulo 5, 17, eis que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, não quer dizer que Jesus te salvou pela graça, que você deve andar no pecado. Não quer dizer que Jesus morreu por nós e a salvação pela graça, que a gente deve abandonar Ele. O que Jesus falou, se vós quereis ser meu discípulo, permaneça na minha palavra. A Bíblia não tira isso, irmão, não existe isso na Bíblia, que você é salvo e você não precisa fazer mais nada, não existe isso. Perseverai até o fim, receberei a coroa da vida. Combati o bom combate, guardei a fé e encerrei a carreira. Você tem que lutar, você tem que trabalhar, você tem que fazer a sua parte. Eu e você devemos fazer a nossa parte. Não é assim que funciona, irmãos. Agora Jesus me salvou, posso fazer o que? Não é assim. Jesus me salvou para você andar nele, ser discípulo dele, seguir a ele. Sabe o que é ser discípulo? É seguir ele, aprender com ele, ser discipulado por ele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade. A verdade única e suprema e absoluta é Jesus. Nem será de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Assim como Oséias trouxe a mulher dele de volta, falou, você vai ficar aí. Você vai se purificar. Eu não quero que você seja de outro homem. Você vai ser minha, porque eu quero ser seu. Deus estava falando com Israel. Eu te salvei. Eu te purifiquei. Para você ser meu povo. Igreja, Deus nos chamou para ser dele. Não para buscar outros ídolos. Deus nos chamou, nos separou para ser dele. Então nós temos que entender que nós somos dele. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, que não só de vós mesmo. Nós não somos, ninguém pode falar, eu sou meu, a minha vida é minha, eu faço o que eu quiser. Irmão, cristão não pode falar isso. Se falar isso, não é cristão. Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo não deixou ser dominado pela prostituição, pela idolatria, pelo pecado, pela malícia, pelas coisas do mundo. Porque não convém a um cristão a isso. Não convém a um servo de Deus isso. Um cristão deve estar na presença de Deus. E eu vou fazer uma pergunta, como está o seu relacionamento? Como está a sua intimidade com Deus? Isso pode mudar a sua vida, irmãos. Intimidade com Deus muda a nossa vida. Pastor, mas eu não tenho tempo para orar, pastor. Eu trabalho tanto, pastor, que eu não tenho tempo para orar. Então, em nome de Jesus, você vai ter que arrumar tempo. Porque tempo se arruma. O tempo se faz. Se não é possível, o tempo tem 24 horas. Será que eu não tenho tempo para buscar a Jesus? Será que eu não tenho tempo para priorizar Ele? Será que eu não tenho tempo de estudar a palavra? Será que eu não tenho tempo de vir para o culto? Será que eu não consigo servir, adorar e fazer o que Ele me pede? Irmão, se nós não estiver fazendo isso, nós estamos com o relacionamento quebrado. E não podemos fazer isso. A marca, só para vocês entenderem, a marca de alguém que se converte de verdade. De alguém que nasceu de novo. Primeira coisa, é claro, quem nasceu de verdade já aceitou Jesus e se arrependeu. Mas,
ela não tem prazer no pecado. Ela não tem prazer, ela quer viver uma nova vida. Ela não tem prazer nas coisas que ela fazia, como Paulo. A verdadeira conversão a gente pode ver por Paulo, pode ver por pessoas que vivem em Cristo. Ela não tem prazer, ela muda o rumo, ela muda a rota. Paulo estava indo para perseguir a igreja, agora Paulo ia sofrer por amor à igreja. Paulo já estava orando. Alguém, irmãos, que se converteu de verdade, a vida muda, a rota muda. Cria no que era errado, agora crê no que é certo. Não acreditava em Jesus, agora acredita em Jesus. Perseguiu os crentes, agora sofre com os crentes. Não orava, agora ora. Irmão, alguém, não é impossível, presta atenção. Lembra que Deus é o marido. E nós somos a esposa. Eu caso com a missionária Letícia, e eu não converso com ela. Que relacionamento é esse? Oração é conversar com Deus. Oração é conversar com o Senhor. Quem se converter, irmão, tem desejo de se afastar do pecado, viver uma nova vida e orar. Eu nunca vi eu aceitar Deus e não querer conversar com Ele. E outra coisa, tem desejo de estudar, de ler a palavra. Mas pastor, não sei ler. Ouça em áudio, hoje tem áudio para ouvir, graças a Deus, venha nos cultos, você vai ouvir. Tem desejo de ouvir a palavra. Porque já pensou, eu não tenho o desejo de ouvir minha esposa, mas casou, ela fala comigo, eu não quero ouvir, eu falo com ela, não quero ouvir. Que relacionamento é esse? Que conversão é essa? E terceiro, o quarto, quem aceitou Jesus, tem um desejo de falar de Jesus. Quem se converteu, tem o desejo de falar de Jesus. Tem o desejo de falar do amor dele, do que ele fez na vida. Quem não se converteu não tem desejo de orar, não tem desejo de mudar de vida, não tem desejo de ler a palavra, não tem desejo de falar de Jesus. Porque é impossível, irmão, você está no lodo, você está na lama, você está no pecado, nunca ninguém pode fazer nada pela sua vida, nunca ninguém pode te salvar. Alguém vem e te salva, você não vai falar nada. Eu não estou bravo não, tá, irmão? Fica na paz. É impossível. Irmão, é como se estivesse morrendo lá e alguém vem e te salva. Você vai falar, quem fez isso? Alguém vai perguntar, meu Deus, mas você estava morrendo, quem te salvou? Foi fulano que salvou. Quem te salvou? Foi fulano. Mas nós, espiritualmente, quem salvou? Foi Jesus. Eu estava na lama, eu estava no pecado, eu não tinha mais esperança. E Jesus foi lá, estendeu as mãos, mudou a minha vida e me salvou. Aí você fala, pastor, mas eu já fiz tudo isso. E agora eu perdi o desejo por isso. Agora eu não consigo orar. Eu me entreguei um pouco ao pecado. Eu não consigo mais ler a palavra. Eu não consigo falar mais do amor de Jesus. Você abandonou o primeiro amor. Infelizmente, não tem desculpa. Abandonou o primeiro amor. Jesus falou em Apocalipse. Lembra de onde você caiu. E volta ao primeiro amor. Porque quem está no primeiro amor, ora, busca Deus, clama. É um relacionamento, irmão. Quem ama a esposa, ela está junto, vai conversando. Então torna o primeiro amor que ainda há esperança. Torna o primeiro amor que ainda dá tempo. Deus quer ter intimidade comigo e com você. Deus quer ter um relacionamento com a gente. Volta ao primeiro amor. Lembra, quem não se converteu, hoje é dia de conversão em nome de Jesus. Quem se converteu e aconteceu isso, parou de orar, parou de buscar, parou de servir a Deus, dá tempo de tornar o primeiro amor. Dá tempo de voltar a Deus. Talvez você fale, mas pastor, foi a luta, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Irmão, quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A fome, a peste, a nudez. É porque às vezes a gente começa a colocar desculpa. Foi a igreja, foi o pastor, foi o irmão, foi a irmã. Irmãos, em nome de Jesus, quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Alguém que se converteu de verdade, não deixa alguém separar ele da presença de Deus. Porque ele sabe que ele precisa de Deus. Sabe que precisa do Senhor, sabe que sem Jesus não é nada. Só que às vezes a gente quer dar desculpa para os nossos pecados. Aí é mais fácil nós fazer igual Adão e Eva. Adão, foi a esposa que você me deu. Eva, foi a serpente. Nós nunca reconhece que é nós. Pastor, reconhece. Eu parei de orar. Eu comecei a trabalhar demais. Eu comecei a dar mais ênfase nas minhas coisas. A gente não reconhece. É sempre culpa de alguém. Irmão, a salvação é individual. Você pode culpar aquela pessoa, mas não vai salvar a tua vida.
A salvação é individual. Nós temos que fazer a nossa parte. Irmãos, já pensou se Paulo fosse olhar para a chicotada, para a chibatada, olhar para tudo que ele sofreu e falar: eu culpo os romanos, por isso que eu desisti de buscar Deus. Eu culpo as autoridades religiosas que quiseram me apedrejar, me crucificar. Eu julgo essas autoridades. Ele não colocou para ninguém, ele continuou buscando. Aí já pensou se Jesus fala: foi Judas que me traiu, então não vou pagar mais o preço. Irmão, para de olhar para os negativos, olha para os positivos. Para de olhar para querer encobrir os pecados e olha para a cruz. Para de querer desculpa para se afastar de Deus. Olha para Jesus que morreu por você na cruz. Será que o sangue de Jesus não é suficiente para a gente continuar? Será que o que Jesus passou não é o suficiente para a gente permanecer, irmãos? Então, a partir de hoje, Senhor, sou eu, Pai. Eu parei de orar. Eu parei de buscar. Senhor, eu fico 10 horas no celular, mas não tenho coragem de ler uma palavra sua. Não tenho coragem de te buscar. Eu assisto qualquer tipo de filme, qualquer coisa, mas eu não tenho coragem de ler a Bíblia. Fala a verdade. Confessa para Deus. Fala: o Senhor, é isso mesmo. Nós temos que se abrir para Deus, porque Deus conhece tudo, irmão. Não adianta a gente querer ficar encobrindo. Falar: ah, Senhor, eu não busquei o Senhor porque eu estou cansado demais. Mas cansado para buscar Deus está, mas para fazer outras coisas nós não está. Percebe, né? Para vir para o culto nós está cansado, mas se é para sair para algum lugar nós não está. Alguém chama para um churrasco: opa, vamos. Ah, vamos para o culto? Ah, outro dia, outra hora. Aí Jesus volta e não dá nem para falar outro dia, outra hora. Irmãos, em nome de Jesus não tem desculpa para buscar a Deus, irmão. Sabe por quê? Você não... Irmão, presta atenção. Até na prisão as pessoas buscavam a Deus. E até hoje buscam a Deus. A gente livre, sem cadeias físicas, a gente às vezes não consegue buscar o Senhor. Aí você fala: pastor, mas parece que tem algo que me prende. Em nome de Jesus, hoje você vai ser liberto pelo poder da palavra. Porque a palavra tem poder de libertar. Irmãos, como está a nossa intimidade com Deus? Não deixa o diabo roubar, não. Isso aqui pode mudar a nossa vida, irmão. Deus ainda ama eu e você. Deus ainda ama nós. Por isso que Ele nos chama de volta. Ele nos comprou. Ele nos resgatou. Ele quer que nós sejamos dEle. Vivemos para Ele e adorando a Ele. Irmão, sem Deus não dá para viver nessa terra. Olha o que está acontecendo nesse mundo. É tragédias em cima de tragédias. Tudo está anunciando a volta de Cristo. Vamos acordar, irmão. Vamos buscar a Deus. O diabo tenta iludir com as coisas, irmãos, mas em nome de Jesus, a Bíblia está aqui para nos esclarecer. E nós vencemos com a verdade. Então, em nome de Jesus, como está a sua intimidade com Deus? Se ela está quebrada, você quebrou a aliança, hoje é noite de renovar. Se você está na intimidade, está firme com Deus, continua na intimidade. Não deixe de orar, não deixe de estudar, não deixe de ter um compromisso com Deus, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de fazer o que Deus chamou você para fazer em primeiro lugar. E as demais coisas, Senhor, faz depois, que Deus acrescenta o que precisa. Amém? Vamos se colocar de pé? Deus é maravilhoso, irmãos. Fique em paz, tá, irmão? Não estou nervoso, não. Deus fala comigo também. Às vezes Deus dá um puxão de orelha em mim e falou: "Ô, rapaz, o que você está fazendo? Vai me buscar. Vai me adorar. Vai buscar a minha presença." Aí a gente entende. Mas isso não é bom, irmãos. Deus nem precisava ficar falando isso para a gente. Né? Mas já pensou minha esposa toda hora ficar falando para mim: "Ah, conversa mais comigo, ouve mais eu, fala mais comigo." Não é ruim toda hora? Ou eu ficar falando para ela? É ruim. Então Deus não quer ficar chamando nossa atenção toda hora. Ele quer que a gente demonstre amor por Ele todo dia. Amém? Glória a Deus. Se a irmã Pamela, você pode louvar aquele louvor, irmã Pamela, em nome de Jesus? Pensa aí, vai se ligando em Deus, vai buscando ao Senhor, vai buscando a presença dEle. Hoje é dia de intimidade, irmão. Como é bom. Você pode entrar lá no seu quarto e orar. O seu Pai que está no céu, Ele ouve.
Você pode falar, Senhor, estou assim, Ele vai te ouvir. Só não blasfema contra Deus, só não xinga Deus. Não, ora, abre o seu coração, fala, Senhor, eu estou fraco, eu preciso de força, conversa, preciso ser liberto. Seja sincero. O Senhor é meu Pai, me pega pela mão, me ajuda.